E tá começando mais um programa Bagual do Galdeixo, o teu, o nosso programa Bagual. Deus que te livre, cheio. Tá um sucesso, né, cheio? As audiências aumentam, as curtidas, os feedbacks, né, cheio? Os compartilhamentos do programa, os cortes do programa. Me segue no Instagram também lá, vai lá no @GaldeixoSincero, pra daí bater os cortes do programa também, né, cheio? E antes de começar o programa, tem a nossa notícia bagualitária. Homem perde o paladar ao comer tira-gosto. E o programa Bagual do Galdeixo de hoje é pra ti, pai e mãe, que tava se recuperando financeiramente do gasto de final de ano, das parcelas das compras de Natal, né, che? Daquele final de semana que a comadre te falou, vamos passar um finde na praia, vamos, gastou tudo que tinha e o que não tinha naquele finde na praia, porque tudo fica mais caro. Ficou na fila do pão, né, que começava em Cidreira e o último da fila era em Capão da Canoa, de tanta gente para comprar pão. Japadeiro para tanto pão, né, che? Então, para ti que tava se recuperando desses gastos, né, do verão, né, che? Que na praia fica tudo muito mais caro, porque é tão caro, né, os caras de pau dos mercadinhos. Tem os mercados que são legais, que mantém os preços do ano, mas não, tem uns que não, é verão. Agora nós temos que garantir a nossa vida no inverno, né, che? Tá errado? Não tá, até porque no inverno eles não conseguem vender, coitado, né, che? Mas enfim, né? Tu, pai e mãe, que estava se recuperando financeiramente, aí agora tu olha ali, ó, no WhatsApp, a lista de material escolar que a escola mandou. Rapaz do céu! Até porque as crianças de hoje em dia, elas não querem qualquer material, né, che? Porque tu dá pra criança o que ela quiser. Hoje é post-it. Eu quero post-it. O marca-texto da Estabilo. Caderno inteligente. No meu tempo era gente que tinha que ser inteligente, não a porcaria do caderno. Mas eu quero... Eu quero a mochila do Homem-Aranha de rodinha, R$950. Eu quero. Igual ela na minha época, né, che? Galdeixo, que marca é essa tua mochila? Essa aqui é Arroz Tio José. Essa aqui cabe um monte de coisa, né? Sensacional. Quem é das antigas sabe. E lembramos com muito carinho e muita honra dessa época. Foi nessa época que foram educados baguais de verdade, que respeitam a família, respeitam pai e mãe, respeitam o próximo, respeitam. Mexe! Na minha época eu lembro outras coisas também, né, che? A régua de madeira da professora Zenaide, né, che? A professora Zenaide era do SOI, Serviço de Orientação Educacional. Eu lembro até hoje. Toda vez que eu vejo no espelho, quando eu tô sem camisa, aqui, ó, 48 centímetros, tava aqui assim, da reguada que ela me deu nas paletas. Não, porque no meu tempo, se chegasse um bilhete da professora pra mim, o medo que eu tinha de mostrar aquele bilhete pro meu pai. O medo que eu tinha, por quê? Porque se a professora dissesse que tem alguma coisa errada, o pai já ia na defesa da professora e já ia me questionar o porquê que tava errado, o que eu fiz, que a professora teve que mandar um bilhete pra mim. Hoje, os pais de bosta que tem hoje em dia, tu recebe uma reclamação da professora, o pai vai lá na professora reclamar pra professora. Quem tu pensa que é pra mandar um bilhete desse pro meu diamante? Quem tu pensa que é? Sabe que tu é educadora, tu é formada, tu trabalha com isso, tu acha que tu pode usar isso para atingir meu tudo. Tem uns pais aí que estão precisando, né, voltar pra escola pra aprender a ser pai. Aquela borracha duas cores, que o lado vermelho apagava o lápis, o lado azul apagava a caneta, mas na verdade o lado vermelho destruía o caderno e o lado azul destruía a classe, porque passava pelo caderno e aí começava a arrebentar a classe, né, a mesa que tu tava ali, pra tu ter ideia no poder daquela borracha. Hoje em dia tem tudo da internet, é só pesquisar. Antigamente era o livro Barça. O nosso Google de hoje se chamava Enciclopédia Barça. Barbaridade, isso aí. E era incrível, qualquer coisa que tu pensava, palavra, tu botava lá e tinha a explicação do que era. Deus, isso se formou. E o compadre que tinha o Enciclopédia Barça, ele era o foco dos estudos, né? Será que o fulano vai me convidar para estudar na casa dele porque ele tem a Barça?
Hoje em dia os materiais escolares vêm 30 coisas para o pai comprar, né? E o pai e a mãe compram os 30 coisas. No meu tempo vinha 10, a mãe comprava 3 porque ela sabia que 7 não ia usar durante o ano. E eram materiais escolares raiz. Vamos então, porque o assunto é esse. Materiais escolares nostálgicos. Vamos começar com o primeiro material escolar, mochilas. Rapaz do céu. Antigamente não tinha muito conforto, né, Che? Muitas vezes nem alça tinha. Hoje é quase R$1.000 uma mochila. Antigamente era barato, né, Che? Fora quando a gente usava realmente o saco de arroz, o saco de batata. Usava, não tinha, botava uma cordinha, uma costurinha na volta, virava um saco que virava mochila, não tinha frescura. Mas as mochilas que tinham também eram mais baratinhas, não era tão cara como as de hoje. Só gastava depois com um remédio para dor nas costas, porque tu ficava torto, tu andava, parecia que tava uma ventania, assim, tu andava olhando para cima, assim, tentava olhar para cima, não conseguia, de tão pesado que eram as coisas, né, Che? A mochila durava o ano inteiro, quem não durava era o aluno, né, porque o aluno às vezes desistia de continuar estudando porque não conseguia carregar a mochila. E vou dizer mais, a mochila durava o ano inteiro porque ela tinha que durar pelo menos uns 4 ou 5 anos. Porque depois de 4 ou 5 anos, aí tu passava pro primo, porque ela continuava. Tem mochila que até hoje tá fazendo 50 anos de idade. Ou pro pai, pra mãe, quando ia pra roça, lá pro meio do campo, pra levar o cafezinho e o lanchinho dele, né? Ou seja, a mochila não acabava. Tem mochila até hoje, enterraram, a terra cedeu. Aquela ali do Positivo, tinha várias daquele modelo que tu ganhava, assim, do curso que tu fazia, porque tu já ganhava, já fazia pro comercial pra eles, né? Mas essa especificamente foi clássica, essa brinquedo, tu não sabia se tu tava indo pra escola ou pro posto de saúde trabalhar, enfermeiro. Outro material, as lancheiras, rapaz do céu, né? Toda, botava o leitinho, a coisinha ali, sempre com gosto do conteúdo que tava dentro, mas também com um pouco de pitada de plástico, né? Tu sempre tinha um gostinho de plástico que ficava ali. E a primeira coisa que tu botasse um suco de laranja, ia ficar eternamente com o cheiro de suco de laranja. Vou botar café, depois café com suco de laranja. Botar sopa, ia ser sopa com suco de laranja. O primeiro produto que inaugurasse a lancheira era o cheiro que ia ficar. Não tem como tu olhar pra isso aí e não relembrar. Por isso que são os materiais escolares nostálgicos, pra relembrar mesmo. Essas lancheiras ali, as Mirabel, os que suco, né, com os potinhos de vidro. Às vezes via os potes de vidro ali fechado com que suco dentro. Aquele que suco de uva, que tu mijava roxo 4, 5 dias depois. E mesmo assim, quem levava o lanche depois comia a merenda da escola. Eu já nem levava lanche porque eu já me garantia com a merenda da escola, né, Che? E muitas crianças dependiam dessa merenda da escola para alimentação do dia, rapaz. Não era essas coisas que estão hoje em dia. Era bem complicado. Aí eu lembro que na escola, o suco da escola era o que suco, né, Che? Um envelopinho, 34 litros que fazia, né? Aí serviam de concha pra ti. E às vezes tinha umas bolachinhas, né? Ganhava 4, 5 bolachinhas murcha, né? Que era o padrão, né? Mas não tinha que se queixar, né? Era o lanche que a gente recebia. O bom é quando era aquela panelada de sopa, ou macarrão com salsicha, aquele prato azul de plástico. Deus que teve. E às vezes tem uns lugares que era prato de metal. Barbaridade! Os ricos compravam na cantina. Aí eu trouxe meu dinheiro na cantina. Eu não consigo gostar dessa comida da escola. Não consigo, mas nós, humilde, raiz, sem frescura, pá! As comidas da escola eram um exemplo de tempero. Eles não botavam muito, mas era bom. Aí a amizade, né, de nós humildes, que dependia do lanche da escola, a amizade ela acabava quando era cachorro quente. Daí ali era cotovelada pra lá e pra cá, porque eu não peguei, porque eu já peguei, já tenho 2 no bolso, mas o problema é meu, porque eu como mais do que tu, fica na tua, tu pegou mais, o teu tá mais recheado, me dá um pedaço do teu aí, o bicho pegava. Outro material escolar nostálgico, lápis, canetinha, lápis de cor. Deus, que tem, olha aí, rapaz do céu. O lápis da tabuada era tri, né? O problema é quando tu apontava. Aí tu era obrigado a decorar as primeiras que apareciam. Aí tu decorava, porque tu ia apontando, aí tu só tinha do 8 e 9 ali, né? As outras tu tinha que decorar. Aí eu apontava bem pouquinho. A ponta grossa eu deixava, porque eu apontava bem pouquinho. Putz, já tem que decorar uma linha, pelo amor de Deus. Na aula de matemática era praticamente um crime usar esse lápis, né? A professora olhava. Pode guardar esse lápis aí, Genaro. Aqui não, tá? E deixava em cima do colo. Que coisa. Sensacional. Igual na aula de geografia, tu usar o lápis dos países, né? Sensacional. Tu apontava primeiro lá a parte do continente europeu. E a borrachinha que vinha em cima de alguns lápis, tinha uns que vinham com a borrachinha em cima, na ponta do lápis. Um lado era o lápis, outro lado era a borrachinha. Nunca apagava. Ela não apagava nada.
Quando tu ia apagar, ela caía do lápis, tu tinha que tentar encaixar. Pra que ela servia? Pra tu ficar mordendo quando tinha prova. Comia borracha, ficava comendo a borracha, o ferrinho que segurava a borracha, o plástico, comia junto com a madeira da caneta. Tu tinha engolido o lápis, tu cagava o apagador, tudo completo. Os mais ricos tinham lapiseira. Ai, lapiseira, Faber-Castell. Aí ficava um rico falando com outro rico na nossa frente. Ai, amigo, esqueci meus grafites. Tu tem o 07 ou 05? Eu tenho 05! Que sempre tinha um rico abobadão. Então me empresta. Tem que... E eu lá, com meu lápis 03 centímetros. Segurava com as duas mãos aqui assim pra fazer. Apontava com facão aqui assim. Deus, que terrível. O que tu apontava, as madeiras que sobravam fazia lenha. E tinha os lápis de cor, né, Xê? Aí tu queria sempre fazer a ponta perfeita. Tu ficava tentando, errei. Aí tu ficava dentro, errei. Acabou o lápis, não tinha mais lápis. Acabou. O azul já era, não precisa mais, né, Xê? Eu, por exemplo, tinha um estojinho de ferro, que era aqui naquele estojo tem 343 lápis de cor. Que era tudo desse tamanho. Tudo assim, ó. Eu pintava aqui assim, eu pegava aqui assim, ó. Tem que cuidar. De tanto que eu tentei acertar a ponta. Aí fui guardando. Agora todo mundo vai lembrar da caneta Bic 4 cores. E ela voltou, tem gente fazendo. E pior que depois inventaram uma caneta que tinha 16 cores, 20, 48 cores. Mas a clássica é essa. Essa aí não dava erro. Essa aí tu usava certinho, funcionava. Aí tu tinha preta, vermelha agora. Agora eu vou com a azul. Eu vou com a verde aqui pra fazer aqui uma montanhazinha aqui no pedal. Até trancar, quando duas desciam junto. Aí tu batia, tentava desmontar, às vezes trancava até para tentar desmontar, porque daí dentro quando trancava para poder puxar, não conseguia puxar, que desespero, né, Chico? Mas sempre tinha um colega que já tinha as manhas para destrancar, daí voltava de novo até trancar de novo. Agora o auge da ostentação era isso aqui, ó. Quem tinha isso aqui tinha a vida escolar dele estava ali, né? E normalmente quem tinha um desse ou era filho de professor, que comprou com desconto, ou era herdeiro do mais rico da cidade, né? Que já chegava na escola escutando o Walkman. Aí na aula de artes, todo mundo queria fazer dupla com quem tinha um desse, né? E sempre quem tinha um desse era chato com quem tinha. Mas se eu tivesse um desse, eu também ia ser chato. Não, deixa eu começar a pintar. Não aperta. Não aperta, merda! Uma vez eu pedi uma pasta dessa aí, com as canetas todas que tem, né? Eu pedi pra minha mãe. Aí ela me respondeu com a frase que toda mãe já respondeu para um filho que pede alguma coisa que custa absurdamente caro. Só se eu tirar dinheiro do meu c... Inclusive o inventor do Bobbie Goods, que coincidentemente o nome dele é Bob, ele era uma criança raiz que se frustrou porque nunca teve uma daquelas pastas de canetinha e aí ele ficou rico, trabalhou para criar daí uma Bobbie Goods pra galera toda poder usufruir e resgatar a piarzada raiz, né, Che? Agora eu vou dizer, né, Che, esse Bobbie Goods virou uma sensação, né, Che? Mas aí tu ficou olhando lá os desenhozinhos e aquelas canetinhas, que vontade dá de pintar, né, Che? Nós tínhamos no máximo uma dessa aqui, quando dava pra comprar. Às vezes até comprava num brechó, né? Que daí aquelas que foi recarregado, botavam umas gotinhas de álcool. Quem nunca botou umas gotinhas de álcool lá atrás pra ver se ela repega, tem que repegar, ela tem que repegar. Aí tu vai lá, o verde é meio com amarelo esverdeado, o amarelo é um branco meio sujinho, o vermelho é rosa, o preto tá acinzentado. É tudo mais ou menos assim, né, chefe? O máximo que eu consegui foi ter um desses aqui, né? Mas já valeu pra ter boa lembrança. E falando em álcool, quem não lembra desse material? Que não é um material escolar, mas é um material para a escola. Então acaba sendo um material escolar para fazer as provas, para fazer os negócios que precisa. O mimeógrafo, rapaz do céu. Foi a primeira droga que eu e meus colegas da escola toda usamos. Muita gente, quando recebia a prova, a gente... Às vezes a gente queria buscar as provas, que ficava numa salinha, né, especial, lá na diretoria, ou na secretaria. Aí desde que eu busco as provas, já saía de lá assim... Que loucura. Quando a professora entrava na sala e tu sentia o cheiro de mimeógrafo, tu, ai meu Deus, vai ter prova.
vai ter prova. Na prova estava escrito, separe as partes das células por cores. Mas como cores? Estava tudo borrado de roxo. O pessoal que sentava na primeira fila, onde tinha os montes de prova antes, já ia pro recreio tonto. Voltando ao material escolar nostálgico, mais um é o estojo de madeira. Ixi, aí é bagual. E aí, eu sei que deve ter um monte de gente em casa assistindo agora assim. Eu tive. Não tem como não relembrar, né, gente? Ixi, era bagual, parecia um caixão de andorinha. Um desses e mais um livro de geografia na mochila beiravam uns 140 quilos. Só tinha que cuidar para não trancar o dedo quando fechava, senão ficava o material ali, os lápis e o dedo. E quando não tinha régua, a própria tampa do estojo ou o estojo virava a régua. Só os centímetros a gente errava um pouquinho, mas... sério, o que importa é a linha reta. Outro estojo, e esse eu lembro que eu tive, junto com o de madeira, o de lata. Rapaz do céu. O estojo inimigo do silêncio, né, chefe? Estava fazendo a prova e do nada derrubava, pá! Aquele cagaço, a turma toda concentrada fazendo a prova. Ou quando tava com a mochila nas costas, ia dar uma corrida porque começou a chover. Clank. O estojo fazia, era o teu sino. Era o aviso que tava chegando em casa, ou na escola, ou no que for. Ele era todo bonitinho por fora, cheio de desenho. Quando tu abria ele, olhava por dentro, parecia que tava naufragado há 50 anos. E para comprar um desses, até o pessoal que vendia, ele sempre pedia a tua vacina de tétano, né? Pra ver como é que tava, daí eles te entregavam. Cadernos e livros, rapaz do céu, agora eu vou arrebentar vocês vão lembrar. Né? Quem nunca teve caderno que tinha que fazer as capas, né, Xê? A mãe fazia com aquelas capas, com aqueles papel pardo, fazia as capas, né? Vai ficar tudo padrão. Aí tu escrevia o nome da matéria. Momento de lembrança. É legal essas memórias, né, Magal velho? Ah, já a mãe passando raiva, te ajudando, né? Te ajudando a encapar o caderno. Na verdade, ela não estava te ajudando. Tu estava atrapalhando ela, porque ela queria fazer, ela já podia ter terminado. Tu... Não, bota aqui, bota ali. É sensacional. O primeiro que tu encapava ficava bonita, né, Chico? Tu tava com paciência. Do segundo pro sétimo... tudo torto. Fora os cadernos que vinham com as estrelas da TV Nacional, né, Che? O primeiro amor platônico de muitos, né, Magal velho? No meu caso, o meu primeiro amor platônico foi a... Como é que eu vou dizer pra vocês? Assim, já ela vai acabar assistindo, mas eu era criança ainda, né, Che? Mas... Berenice Azambuja. Eu tinha uma coisa com aquela mulher. Mas eu sei que pra muitos outros ela ia aparecer aí na época da Ana Paula Arósio, aí a tiazinha, aí o Luigi Barrichelli, aí o Fábio Assunção. Eu já era grande com essa galera aí, já era famosa, né, Bagual? Mas foi a época do lançamento dessa venda absurda dos galãs e das galoas de cinema ali nos cadernos, né, Che? Vinha com um pôster que as gurias botavam no quarto, né, o pôster do galã, né, Che? Ou com umas figurinhas pra ficar colando na agenda, nas outras cadernos, né? Che, as épocas das antigas, né, Che? Inclusive eu lembro que eu tinha um professor que ele fumava dentro da aula. Aí ele ficava assistindo o jornal com cigarro na boca. Aí às vezes ele fazia um furo no jornal só pra ver quem é que tava colando na hora da prova. Ficava só cuidando assim. E era verdade. E é lógico que a gente teria muito mais conteúdo, muito mais materiais nostálgicos, né? Materiais escolares pra relembrar essas épocas, né, gente? Mas coloca aqui o que tu lembrou que tu tinha dessa época de material escolar nostálgico. Coloca aqui nos comentários e também coloca qual assunto que tu quer que a gente aborde no programa Bagual do Gaudêncio. Todos os domingos às 11 da manhã. E se tu quiser colar tua marca com a gente aqui no programa, que é sucesso de audiência, sucesso de compartilhamentos, sucesso. Aqui, ó, aqui o contato. Aqui, ó, procura aqui, ó, entra aqui no WhatsApp. Aqui, ó, né? Ou quer contratar o show, ocrispereira.com, tem lá a agenda de show e também pra gente fazer os corporativos. Tem muita gente perguntando, vocês fazem corporativo? Nós fizemos tudo que tu imagina, Che. Dançamos até em velório, se precisar. Tua festa de final de ano da empresa, aniversário da empresa, feira, seja o que for, entre em contato com a gente, prefeitura, tudo certo. Vamos, que aí o bicho vai pegar. Obrigado, compadreada, e até domingo que vem. Tá louco?